Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Libertadores e Sul-Americana. Jogos terça, quarta e quinta. Brasileiros jogando nos 3 dias, tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. E o papo agora é a Libertadores. Parceiro. A Libertadores na sua segunda rodada, aonde temos brasileiros aí tendo que se recuperar da estreia que foi ruim a dar com pau. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa segunda rodada da Libertadores e os confrontos dos brasileiros. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que tem o seu time na Libertadores, e também para aqueles que não têm, mas estão torcendo para os times brasileiros, ou até aqueles que estão secando os times brasileiros porque são arquirrivais do time que você torce. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Beleza? Então vamos lá, cara. Quem abre aí as rodadas, essa segunda rodada para o Brasil, é Fluminense e Internacional, que jogam na terça-feira, dia 18, às 7 horas da noite. Então vamos começar aqui pelo Fluminense. O Fluminense recebe pelo grupo D, na segunda rodada, o The Strong. The Strong, que está na segunda colocação, com o mesmo número de pontos, com o mesmo número de saldo de gols, exatamente igual o The Strong está ao Fluminense, porque o The Strong ganhou do River Plate na primeira partida, o Fluminense ganhou do Sporting Cristal. Então os dois primeiros colocados se enfrentarão aqui no Maracanã. O The Strong, na altitude, é um time que vai complicar muita gente, mas a nível do mar é outra história, é outra parada. O Fluminense vive um momento espetacular em relação a futebol, um momento espetacular, um time que vem jogando muito bem, com muita variação, estreou no Campeonato Brasileiro com vitória, com time misto, poupou alguns titulares aí para essa partida da Libertadores. E eu, sinceramente, vou ficar surpreso se o Fluminense não ganhar do The Strong. A gente sabe que o futebol tem aquela máxima, né? O jogo é jogado, lambaré é pescado, ninguém ganha de véspera. Mas o Fluminense é favorito contra o The Strong. Se você pegar, dá uma olhada aqui no The Strong. O The Strong, no campeonato boliviano, o The Strong é o segundo colocado. Vem fazendo aí uma boa campanha no campeonato boliviano, com 7 jogos, 6 vitórias e apenas um empate. Então vem no momento muito bom. Mas a gente está falando do campeonato boliviano. Mas Magalhães, ele ganhou do River. Altitude. Altitude faz uma diferença muito grande. Eu, sinceramente, para mim, vai dar Fluminense. Fluminense é favorito perante o The Strong. Aí também, no dia 18, nesta terça-feira, teremos Internacional e Metropolitano pelo grupo B da Libertadores. O Internacional empatou a sua primeira partida e o Metropolitano perdeu para o Nacional. Então é uma boa oportunidade, jogando em casa o Inter,
de vencer o Metropolitano. O Metropolitano, pegar aqui, Metropolitano, no campeonato venezuelano, é o 6º colocado com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, ou seja, se no campeonato venezuelano ele é o 6º, sem menosprezar ninguém, a gente está falando aqui em números, né? É um time que fez 9 gols, mas tomou 9 gols. Jogando fora de casa, o Internacional é favorito. O Internacional é favorito, apesar da torcida estar reclamando um pouco do time do Mano Menezes, mas, sinceramente, também vou ficar surpreso se o Internacional não vencer essa partida. Lógico, já sei, o jogo é jogado, o lambaré é pescado, ninguém vence de véspera. Mas os 2 brasileiros que abrem a segunda rodada são favoritos na sua partida. Se não ganharem esses jogos, principalmente o Internacional, vai se complicar. Vai se complicar já na segunda rodada. Mas eu não acredito. Eu acredito que teremos, abrindo essa rodada às 7 horas da noite, 2 vitórias, tanto do Fluminense quanto do Internacional. E também na terça-feira, nesse dia 18, teremos o Atlético Paranaense, o Furacão, jogando em casa contra o outro brasileiro, o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, o Furacão venceu em casa o Goiás por 2-0. Não foi um grande jogo. O Atlético Paranaense poupou alguns jogadores, poupou o Fernandinho, poupou o Terãs, poupou o Canóbio, poupou alguns jogadores e venceu por 2-0. O Atlético Mineiro jogou contra o Vasco, com seus principais jogadores, inclusive o Hulk, e acabou perdendo para o Vasco de 2-1, tomou 2 gols em 10 minutos, depois marretou o Vasco, mas só conseguiu fazer um gol e acabou perdendo na estreia do Brasileirão. O grupo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro não é um grupo assim tão fácil, é um grupo bem encardido, cara. É um grupo bem encardido, aonde os brasileiros podem se matar e só sobrar um. Essa situação de ter 2 brasileiros no grupo, você tem que olhar com muita cautela se os 2 adversários forem muito fáceis. Se os 2 adversários não forem tão fáceis assim, é bem complicado, cara. É bem complicado. E tem o Libertad e o Alianza Lima, que hoje os 2 seriam os classificados para as oitavas de final. Esse grupo está complicado, porque se o Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai a 4 pontos e vai ter que ficar rezando ali para, sei lá, um empate de Libertad Alianza ou o Libertad ganhar e deixar a Alianza com 1 ponto. Mas se o Atlético Mineiro perder, como eu disse, ele vai continuar na última posição e vendo os times que estão na frente abrirem. Porque a terceira vaga vai jogar uma partida da Sul-Americana para ver se entra na Sul-Americana. E não é isso que nem Atlético Paranaense nem Atlético Mineiro pensam. Então, para o Atlético Mineiro perder, irmão, é se complicar de vez. E o Atlético Paranaense se perder, também é se complicar de vez. Porque vai perder a posição para o Atlético Mineiro vai ficar com 2 pontos à frente do Atlético Paranaense, vai ter que torcer o Atlético Paranaense, de repente para o Alianza Lima perder, ficar com um saldo menor, para ele ficar na terceira colocação, o Atlético Mineiro subir a segunda colocação. Então, cara, a derrota, ou para o Atlético Paranaense ou para o Atlético Mineiro, é muito ruim. Ainda dá para recuperar? Ainda vai dar para recuperar. Só que quem perder nesse jogo começa a acender um sinal de alerta. Sinal de alerta. É um jogo muito parelho, cara. Um jogo muito parelho que, para mim,
não tem adversário, não tem favorito. E o empate é bom para quem? Cara, se o Libertad ganhar do Alianza Lima, o empate fica bom para os dois. O problema todo é que se o Libertad ganhar, o Libertad vai a 6 pontos. Já vai abrir 4 pontos do Atlético Paranaense e 5 pontos do Atlético Mineiro. Aí vai sobrar uma vaga para a Libertadores, para as oitavas de final. Então o empate pode não ser um grande resultado também. O resultado bom é a vitória, ou do Atlético Paranaense ou do Atlético Mineiro. Mas quem ganhar vai complicar o outro. Quem ganhar vai complicar o outro. Então, esse negócio de ter 2 brasileiros numa chave só, os 2 brasileiros podem se matar, duelar e um morrer nessa história. Mas, no jogo, sinceramente, eu não vejo favorito nenhum para essa partida. Então, na terça-feira, são esses 3 jogos. Fluminense jogando, Internacional jogando e Atlético Paranaense. Aí vamos para quarta-feira. Quarta-feira temos o Flamengo, provavelmente com a estreia de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Flamengo que estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo por 3-0 o Coritiba, talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano, né? Porque os jogos que o Flamengo fez com o Vitor Pereira foi de chorar. O último jogo contra o Maringá, então, porra, de dar pena. E contra o Coritiba, jogou um feijão com arroz, um esquema feijão com arroz, bem tradicional, e venceu o Coritiba. Vai pegar o Nublense, que é um time chileno, que no campeonato chileno, o Nublense está na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. Ou seja, é um time bem limitado, que com todas as deficiências que o Flamengo mostrou nos últimos jogos, tirando o último jogo contra o Coritiba, mesmo assim, o Flamengo é favorito contra o Nublense, que perdeu a primeira partida por Racing. Os líderes do grupo é Racing e Alcas, né, que ganhou do Flamengo. Agora Racing e Alcas vão se enfrentar. O Flamengo pega um Nublense. O Flamengo pode empatar com um desses dois, ou com o Racing ou com o Alcas. Se eu não estiver enganado, eu acho que o Alcas joga em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Racing joga em casa. A tendência, na minha opinião, é que o Racing vença esse jogo. Então, o Racing vai a 6 pontos. O Flamengo ganha no Nublense, vai a 3 e fica empatado com o Alcas ali com 3 pontos. Para mim, o Racing vence o Racing vence o Alcas. Flamengo no Nublense na estreia do Jorge Sampaoli. Se o Flamengo jogar o que jogou contra o Coritiba, vai vencer. Eu acredito até que vença com uma certa facilidade. Tá? Eu, sinceramente, estou confiante que o Jorge Sampaoli vai fazer um trabalho satisfatório. Impossível alguém fazer alguma coisa pior do que o Vitor Pereira. Impossível alguém fazer alguma coisa pior do que ele. Não acredito que o Sampaoli vai fazer algo pior do que ele. Acho que qualquer coisa que o Sampaoli fizer já vai ser lucro. Então, para mim, o Flamengo vence o Nublense e volta aí a concorrer, né, nas 2 vagas para as oitavas de final. Flamengo, acredito eu que tem tudo para conseguir uma grande vitória e começar a embalar, né? Começar a embalar no ano de 2030. Então, Flamengo no Nublense, para mim, Flamengo. Também na quarta-feira, dia 19, teremos Corinthians e Argentino Júnior. O Coringão jogando contra o Argentino Júnior. Argentino Júnior, que no campeonato argentino está ali na 7ª colocação do campeonato argentino, com 21 pontos. Em 11 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
É um time que fez 14 gols, tomou 12, tem um saldo positivo de 12, ou seja, faz mais do que leva, mas mesmo assim toma muito gol. Toma muito gol. Nesse grupo, Corinthians é o líder com 3 pontos. E o Argentino Júnior está ali na segunda colocação também com 3 pontos, a diferença no saldo de gols. Então os dois times que venceram na primeira rodada vão se enfrentar. Uma grande oportunidade do Corinthians abrir e ficar bem confortável nesse grupo E. Ficar bem confortável no grupo E. O Flamengo é do grupo A, só para lembrar, que é o atual campeão da Libertadores. E o Corinthians no grupo E pode ficar bem confortável. O Corinthians venceu no campeonato, na estreia do Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro por 2-1. Eu acredito no Coringão. Para mim vai dar timão perante Argentino Júnior. Para mim o timão vence, abre e fica numa posição bem confortável, não classificado, é óbvio que vai ficar faltando 4 rodadas, mas numa posição bem confortável na Libertadores. Então, para mim, Corinthians e Argentino Júnior, para mim, dá Coringão. Continuando aqui nas rodadas, deixa eu ver aqui na quarta-feira, ninguém. E na quinta-feira temos o Palmeiras. Só o Palmeiras aqui do Brasil joga na quinta-feira. O Palmeiras pega o Cerro Porteño. Palmeiras que perdeu na primeira rodada, está na última colocação e precisa se recuperar jogando contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño que no campeonato paraguaio está na segunda colocação, atrás do Libertad, que é do grupo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, só para lembrar, com 13 jogos, 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Cerro Porteño, ele acabou se classificando naquela pré-Libertadores nos 2 jogos contra o Fortaleza. Ele acabou passando pelo Fortaleza, então ele vai dar um certo trabalho. Para o Palmeiras, mas o Palmeiras é mais time. Joga em casa perante a sua torcida. Vai ser um jogo bem complicado, mas acho que da Palmeiras o Cerro Porteño se defende relativamente bem, mas para mim, da Palmeiras também nesse jogo. Então, cara, para mim, da Libertadores aqui, olhando essa segunda rodada, qual é o time? Para mim, Fluminense vence, Internacional vence, Flamengo vence, Corinthians vence e Palmeiras vence. O jogo mais complicado é óbvio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. É o jogo aonde podemos ter, sim, um derrotado. É nesse jogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Mas eu acredito que poderemos ter, sim, né? 1, 2, 3, 5, 6. Poderemos ter, sim, a maioria dos times brasileiros vencendo nessa rodada. Eu acredito que, tirando o jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, todos os outros brasileiros irão vencer na rodada. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!